do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E na próxima quarta-feira ele estará dando continuidade ao estudo que está sendo ministrado no livro de Apocalipse, na carta de João, no Apocalipse. Lucas 15, do 8 ao 10. Aleluia. Amém? Diz assim o texto. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. A palavra do Senhor, ela é muito rica e é algo de suma importância para a nossa vida. Eu fico triste, às vezes, de ver pessoas que não valorizam a palavra do Senhor da forma que ela merece ser valorizada. Graças a Deus que nós, aqui da Igreja do Sagrada Família, temos um respeito e um carinho muito grande pela palavra do Senhor. Toda vez que lemos o texto da palavra de Deus, Deus fala conosco de alguma forma. Ele apresenta a nós respostas para os nossos questionamentos, para as nossas dúvidas, para as nossas ansiedades. E quando o pastor Felipe me ligou para me falar que precisaria sair, eu estava pensando em o que falar para os irmãos. Talvez falar um pouco dentro do tema que ele estava falando. E sempre eu me preocupo muito quando o assunto é a palavra do Senhor. E hoje eu trabalhei ali, a empresa tem me chamado alguns dias para trabalhar, hoje eu fui trabalhar. Cheguei em casa por volta das 18h30 e pensando o dia todo em algo para transmitir aos irmãos. E esse texto veio na minha mente. Eu gostaria de falar para os irmãos um pouco sobre esse texto. Nossa vida, no decorrer dos anos, muita coisa se perde, nós vamos perdendo muita coisa. Perdemos e às vezes não percebemos o que está sendo perdido. Às vezes ao andar pela rua, perdemos algo e não notamos. Às vezes alguém encontra isso e nos devolve, ou às vezes encontra e levam para eles mesmos. Às vezes perdemos coisas dentro das nossas casas. Às vezes esquecemos algo de muito importante para nós, como hoje, né? Alguns têm como muito importante os seus aparelhos, seus smartphones, né? E às vezes na correria você acorda atrasado, sai correndo, esquece algo para trás, ou perde algo na correria do dia a dia. E muitas vezes nós vamos lembrar disso só quando aquilo nos faz falta. Às vezes aquele objeto ou aquilo que nós perdemos só vai nos fazer falta quando nós lembramos que precisamos daquilo para executar alguma tarefa.
E Jesus sempre tratando com seus discípulos, a sua palavra, os seus textos, ele sempre falou em forma de parábolas. As parábolas eram uma forma que Jesus tinha de fazer com que as pessoas entendessem a mensagem que ele queria transmitir. E ele usava o contexto, usava situações do dia a dia para transmitir às pessoas uma mensagem. E por trás de tudo aquilo que Jesus falava tinha um ensinamento muito profundo e tinha algo de suma importância para a vida das pessoas que o seguia. Então essa mulher que Jesus conta, ela tinha 10 dracmas, diz o texto. 10 moedas. Moedas valiosas. Moedas de suma importância para aquela mulher. A importância que ela dava àquelas moedas talvez não era a mesma importância que outros davam até a moedas de maiores valores. Aquilo que se perde, aquilo que nós perdemos, aquilo que nós esquecemos, muitas vezes tem um valor estimado para uns, e esse mesmo objeto, essa mesma coisa que se é perdida, é desprezada por outros. Por mais que alguém olhe, pense, mas ela tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma. Poderia ter deixado para lá. Poderia ter ignorado aquela dracma perdida e seguido a sua vida. Né? Se eu tenho R$2.000, se eu perco R$1, não vai fazer tanta diferença assim. Às vezes ficar procurando R$1 dentro de casa dá mais trabalho do que você seguir a sua vida. Então, o problema nosso, do ser humano, é que a maioria das vezes que nós perdemos algo, nós nos preocupamos, nós não damos a devida preocupação ou o devido valor àquilo que foi perdido. Obrigado. E é através das pequenas perdas que aquilo que é mais valioso na nossa vida vai sendo minado. Aquilo que é mais importante para nós vai sendo minado quando nós não damos o devido valor às pequenas perdas que acontecem no nosso dia a dia. Nós vamos ignorando, nós vamos seguindo, nós continuamos a nossa vida como se aquilo que ficou para trás não tivesse nenhuma importância, não tivesse nenhum valor. Talvez eu pense, mas eu tenho mais. Eu tenho muito. Isso não faz falta. Isso hoje não tem tanta importância. Isso não tem tanto valor assim como as pessoas pregam, como as pessoas dizem. Mas cada um de nós devemos dar valor àquilo que nós temos, aprender a valorizar aquilo que nós conquistamos. E se por acaso algo do que nós conquistamos vier a se perder, nós precisamos ir atrás e resgatar aquilo que foi perdido. Antes ainda, Jesus fala da parábola da ovelha perdida, de uma ovelha que ficou para trás. O pastor deu o valor que lhe era devido, foi atrás dessa ovelha e a resgatou. Então, durante toda a nossa vida, dificilmente nós vamos perceber aquilo que está sendo perdido, aquilo que está sendo minado, aquilo que está perdendo o sentido para nós, algo que antes fez muito sentido e agora não faz mais tanto sentido assim. E essas pequenas perdas, elas geram grandes perdas e às vezes grandes prejuízos. Então Jesus sempre, nas suas falas, nas suas palavras, nas suas parábolas, ele orientava os seus discípulos e através da sua palavra, ele também nos orienta
a nos preocupar com as pequenas perdas, com as raposinhas, porque tudo que é pequeno não é lhe dado o devido valor como deveria ser dado. E aí, esses pequenos deslizes, essas pequenas perdas, esses pequenos esquecimentos, eles vão se acumulando até se tornarem algo grande e se tornarem prejudicial para as nossas vidas, seja na vida física ou na vida espiritual. Então nós vimos o pastor se preocupando com a ovelha perdida, que estava ferida, gemendo e com frio. Mas ele tinha outras 99 ovelhas. Poderia muito bem ter seguido o seu caminho e deixado essa ovelha para trás. Então, por que muitas vezes nós não ligamos para essas coisas? Essas pequenas coisas que vão se perdendo no decorrer dos anos. Será que nós nos atinamos a isso? Será que nós paramos para pensar no que está sendo perdido no decorrer da nossa caminhada, no decorrer dos nossos anos? O que nós estamos perdendo como pais, como esposas, como maridos, como filhos? A forma que nós conversávamos uns entre os outros, a forma que nós tratávamos uns aos outros, a forma que nós demonstrávamos o respeito uns para com os outros. E no decorrer dos anos, essas coisas vão se perdendo e nós vamos nos perdendo nos detalhes das coisas. Isso é muito perigoso, tanto na vida secular e principalmente na vida espiritual. Então nós precisamos, sim, a cada oportunidade que nós tivermos, analisarmos as nossas vidas e olhar se tudo está no lugar. E se por acaso nós sentimos falta de alguma coisa, nós devemos empenhar todo o esforço necessário na busca daquilo que foi perdido, para que ele seja encontrado, seja guardado em nós e por nós, e a partir dali nós venhamos a dar-lhe o valor que lhe é devido, o valor que lhe é merecido. Nós vimos no casamento, por exemplo, no início do casamento, como nós nos preocupamos com as coisas, com os detalhes, com aqueles paninhos de prato, aqueles forrinhos de fogão, forrinho de mesa, puxa-saco para pôr sacola, porque é algo novo, é algo que está sendo um começo de uma nova vida, de uma nova etapa. E no decorrer dos anos aquilo vai se perdendo o interesse pelos panos, vai se perdendo o interesse pelos arranjos da cozinha, aquele fogão que não poderia mais cair um pingo de gordura, agora ele já está todo encrostado, e por aí vai. Por quê? Perdeu-se o interesse por aquilo, perdeu-se o valor, perdeu-se o amor por aquilo. E no casamento, isso não pode, se nós deixarmos isso acontecer no relacionamento, seja para marido e mulher, ou no relacionamento nosso para com Deus, o prejuízo é muito grande. Porque nenhum fogão sai da caixa hoje e amanhã ele está todo encrostado de gordura. Tudo vai se acumulando aos poucos. E essas pequenas perdas que vai acontecendo no decorrer da nossa caminhada com Cristo, nós precisamos estar atentos a esses acontecimentos para que nós não venhamos perder a nossa comunhão, perder a forma com que nós relacionamos com o Senhor, porque isso vai acumulando pouco a pouco até se tornar algo grande e prejudicial à nossa vida. Nenhum casal se separa do dia para a noite. Tudo começa primeiro ali com uma falta de respeito,
E aí, em vez de se viu que perdeu o respeito, já vai logo buscar aquele respeito que foi perdido, trata logo aquilo, e ali a vida segue da forma que ela deveria seguir. Agora não, né? Muitas coisas tinha esse medo, tinha esse vergonha de se expressar, de fazer, né? De soltar um arroto, ou outras coisas, né? Que o nosso corpo acaba expelindo. E ali no início tem aquele receio, tem aquele cuidado, e o tempo vai passando, aquilo vai se tornando cada vez mais normal, às vezes um não está mais suportando o comportamento do outro, e vai levando a vida, até que chega um dia que não dá mais. Fala, fulano, não dá mais, não aguento mais por causa disso, daquilo outro. Por quê? Por causa de pequenas coisas que foram acumulando, e chegou ao ponto do divórcio. Então, quando nós ficamos apercebidos aos pequenos detalhes da nossa vida, as pequenas perdas, as pequenas coisas que vão sendo minadas dia após dia, e se nós não estivermos apercebidos a essas coisas, fatalmente nós iremos correr grandes riscos, seja no âmbito físico ou no âmbito espiritual. Então, o tempo passa e nós vamos levando as coisas de qualquer maneira, porque vai acostumando com aquilo. Eu tenho um hack lá em casa, ele é preto. Lá em casa ainda está assim, né, em obra, né, uma obra que já está se arrastando por alguns anos. E o terreiro ainda está no concreto. Então, às vezes, a gente dá aquela limpeza na casa, e eu passo, e você passa para lá, vai, vem, volta. E, às vezes, um dia, dois, o rack está tomado de poeira. Aquela poeira veio toda de uma vez? Não. Ela vem grãozinho por grãozinho, e vai se acumulando até o rack que era preto ficar branco. Então, esse cuidado que nós temos com tudo aquilo que acumula de ruim nas nossas vidas, na nossa casa, nós temos que tomar também com a nossa vida pessoal, com a nossa vida sentimental e com a nossa vida espiritual. Tanto com o que acumula, quanto com o que está sendo minado, com o que está sendo perdido. Ainda que eu acho que eu tenha muita fé, ainda que eu acho que eu sou um super crente, ainda que eu acho que eu tenho um vasto conhecimento da palavra do Senhor, eu não posso perder o contato com a palavra do Senhor dia após dia. O hábito da oração ele não pode ser perdido dia após dia, porque senão a gente acaba pensando que já tem uma certa reserva de oração no céu, ou um certo tempo de leitura da palavra, e nós vamos afrouxando até cairmos na preguiça. E achamos que já estamos no nível o suficiente para com Deus. Todas as coisas ruins que acontecem no mundo começam pequeno. Tudo de ruim. As mazelas, as coisas, esse coronavírus mesmo, essa pandemia que está aí no mundo. Não começou no mundo, começou em um lugar. E ali foi tomando-se conta das pessoas até atingir todo mundo. Então, tudo começa aos poucos. E nós, que somos servos do Senhor, que temos o Espírito Santo de Deus do nosso lado para nos ajudar, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Não podemos deixar que isso se torne normal ou se torne corriqueiro na nossa vida. Não olhar para trás e falar, época tal eu era assim, eu era um crente assim. Não. Se você já foi assim um dia, nós temos que lutar para voltarmos a ser o que éramos e manter aquilo que nós éramos numa crescente. De 0 a 100, não de 100 a 0. Às vezes sentamos e falamos, nossa, quando eu era mais jovem eu fazia, quando eu era mais jovem eu lia tanto a Bíblia, eu orava tanto. Não, irmãos.
Se isso veio a se perder, com o tempo, com a idade, nós precisamos parar, dar uma olhada e resgatar isso aí. Então, muitas famílias se destroem porque quando a família é formada, muitas vezes ali as crianças, nós temos aquela preocupação de colocar a comida na mesa, de colocar as crianças na mesa, dar as mãos, fazer uma oração, Papai do céu, abençoa o alimento e tal, aquela coisa. Aí os meninos vai crescendo e os valores vão se perdendo. Já não querem mais sentar na mesa, quer comer no quarto, na frente da televisão, outro quer comer lá no terreiro, outro quer comer na sala. Isso vai acontecendo aos poucos. E os valores familiares vão se perdendo. Isso reflete no futuro daquela criança que vai vir se casar um dia, vai se tornar um profissional, vai ter dificuldade de lidar com seus colegas de trabalho, vai ter dificuldade de lidar com o marido, com a esposa, porque o pai e a mãe, que são os responsáveis pelo lar, não estiveram apercebidos a esses pequenos valores que foram minando. Às vezes eu vejo pais e filhos conversando como se fossem irmãos. Ah, isso, ah, aquilo, um fala alto, outro fala mais alto. Porque perdeu-se o valor. Não houve uma percepção de que aquilo estava sendo perdido. E essa mulher não. Ela ficou preocupada. Apesar dela ter 10 dracmas, ela ficou preocupada. Então, ela tinha 10, perdeu uma. Já viu um ditado que diz que é de grão em grão que a galinha enche o papo? Então, é através das pequenas coisas que vão acontecendo na nossa vida e que às vezes se torna imperceptível, é que a nossa fé vai sendo minada, as nossas esperanças, as nossas expectativas, os nossos projetos, os nossos sonhos. Aí eu fico só olhando os derrotados, eu fico me nivelando por baixo. Ah, porque fulano não conseguiu, eu não vou conseguir. Não podemos entrar por este caminho de forma alguma. Ninguém morre de infecção generalizada do dia para a noite. Depende muito da bactéria. Mas tudo começa aos poucos. Eu tive um amigo que ele perdeu a mão porque ele teve uma ferida. Ele não acreditou que aquilo poderia acarretar prejuízos maiores e não cuidou. Era num dedo, daqui a pouco tomou o dedo todo, passou para o outro, depois para o outro, até chegar ao ponto de ter que amputar a mão. Porque ele não deu o valor, ele não deu a devida importância a algo que parecia que poderia ser menosprezado, que era uma pequena ferida. E aquilo, no decorrer do dia, nós, na correria, sai para trabalhar e vai fazendo as coisas e não para olhar. E quando nós vamos perceber, já é tarde demais. Já não temos mais como resolver aquele problema. Então, para que nós, como cristãos, não venhamos a cair nesse erro, é necessário nós estarmos sempre em comunhão com Deus, em oração, na leitura da palavra, conversando com o Espírito Santo, pedindo a Ele conselhos, pedindo a Ele que nos ajude a estar atento a essas coisas, para que a nossa vida espiritual não venha, as forças espirituais, a nossa raiz, que nós estamos arraizados em Cristo, não venha nos perder as forças com o passar do tempo. Porque tem muito crente velho, mas o bom mesmo é o velho crente. Tem crente que vai envelhecendo e vai achando que não precisa mais, porque já está acumulando as coisas no céu. Ah, não preciso mais disso, não preciso mais daquilo.
Antigamente não podia isso, agora pode e tal, e por aí vai, por esse caminho, e vai desvalorizando aquelas coisas que fazem com que muitas pessoas se afastem do caminho do Senhor. Com muitas pessoas hoje que não tem mais força para orar, não tem mais força para ler a Bíblia, não tem mais forças, por mais que eles queiram, para vir à igreja. Então, tudo tem uma primeira vez. E cabe a cada um de nós detectarmos quando essa primeira vez acontecer. Quando aquela falta de vontade de ler a Bíblia, aquela falta de vontade de orar, aquele filme ficou mais interessante do que a oração, aquela série está mais interessante do que a leitura da palavra. Nós precisamos, isso não pode ser normal. Não podemos considerar isso como normal, porque isso vai numa crescente, e essa crescente ela é prejudicial para as nossas vidas. Toda vez que nós colocarmos na balança e as coisas que nós fizemos para nós estivermos mais importantes do que aquilo que nós fizemos para Deus, nós precisamos correr para os pés do Senhor. Buscar a Deus em oração, buscar orientação e pedir a Deus que nos ajude a encontrar o caminho de volta e pedir a Ele as ferramentas para buscar aquilo que nós perdemos. Ninguém se torna um dependente químico do dia para a noite. Ninguém se torna um ladrão do dia para a noite. Ele vai e faz o primeiro, e aí não dá a devida importância, fuma o primeiro cigarro de maconha e acha que aquilo não tem importância, e daí, cada dia que passa o corpo, ele vai pedindo drogas mais fortes. Então, toda vez que a pessoa cede ao pecado pela primeira vez e não percebe que aquilo feriu ao Espírito Santo, que aquela perda, ela trouxe um prejuízo para a sua vida. Quantas vezes nós pecamos e achamos que aquele pecado não é importante? Quantas vezes, ao eu pensar mal do meu irmão, eu penso que aquilo não é importante? Às vezes, conversando ali, eu falo mal do pastor, eu acho que aquilo não tem importância. Às vezes eu vejo um filme carregado de cenas pornográficas, carregado de violência, e eu acho que aquilo não tem importância. Mas tudo isso são poeiras que vão acumulando na nossa vida, no nosso dia a dia, e vai minando a nossa vontade de estar em contato com as coisas do Senhor. Precisamos tomar cuidado e estar apercebido a essas coisas. Então, essa mulher, ela não se conformou com a dracma que ela perdeu. Ela não se conformou. E quantas vezes nós perdemos as coisas, perdemos a vontade, perdemos o contato, perdemos a fé, perdemos aquele sentido que nós tínhamos, aquela percepção das coisas de Deus, o ouvir a voz de Deus, o ouvir o caminhar do Espírito Santo ao nosso lado, e nós não demos o devido valor. Nós achamos que não tem tanta importância assim. Nós conformamos, nós aceitamos, nós nos acomodamos e nós seguimos a vida. Porque não valorizamos, não demos o devido valor à santidade que em nós foi colocada através do Espírito, não demos valor a tudo aquilo que nós conquistamos durante a nossa carreira espiritual, não damos valor a que o pastor nos orientou, não damos valor a que os nossos pais nos orientou. E às vezes o conselho do pai, o conselho da mãe, o conselho do pastor, a orientação que nós temos, parece não ter valor, parece que aquilo que o mundo prega, aquilo que os colegas dizem, tem muito mais valor do que aquilo que as pessoas que nos amam. E às vezes nós nos conformamos, aceitamos e seguimos a vida. Porque o mundo prega isso. As pessoas que não conhecem a Deus pregam isso. Que essas coisas hoje não tem mais nada a ver, que Deus não se importa com essas coisas, que Deus quer o nosso coração, que Deus não está preocupado com o nosso corpo. Então, coisas vão se perder. É inevitável.
Mas nós precisamos estar atento ao que foi perdido e procurar as estratégias certas para resgatarmos aquilo de volta. Porque tudo que nós perdemos é importante para nós. Qualquer coisa que você tem na sua casa, que você tem na sua bolsa, que você tem no seu carro, se você perde, aquilo te faz falta, aquilo é importante para você. E na nossa vida espiritual não pode ser diferente. Os hábitos que nós tínhamos, os costumes que nós tínhamos na igreja, na Assembleia de Deus, que vão se perdendo com o tempo e nós não damos importância. Eu lembro, alguns anos atrás, a gente chegava na igreja, irmão, não tinha um crente sentado, todo mundo orando. Todo mundo de joelho dobrado, enquanto o pastor não tocava. Isso aqui hoje nem tem utilidade mais para nós. Eu lembro, muito bem, nós chegávamos, era gente sendo renovada, era gente sendo batizada no Espírito Santo, e às vezes o culto começava quase 8 horas. Tão bom que ficava a oração. Hoje, para orar, é uma dificuldade. Quantas vezes já vi irmãos reclamando comigo que vêm para o trabalho de oração e tem 2 irmãos orando aqui, 4 conversando lá atrás? Por quê? Vai se perdendo os valores. Os anos vão passando, vai passando, e o pai não explica mais para o filho, o avô não explica mais para o neto, e aí essa geração vai vindo e as coisas vão mudando. E nós não podemos deixar que esses valores se percam, porque eles são importantes para nós. Orar é a coisa mais importante que o crente tem que fazer. Ler a palavra de Deus é muito importante para a vida do crente. Estar atento, estar apercebido às coisas que estão acontecendo à sua volta é muito importante para nós conseguirmos chegar ao fim da nossa carreira. Mas chegar como Paulo chegou, guardando a fé. Não desanimado, todo estrupiado, quebrado, não. É questionando a fé, questionando Deus, questionando o céu, questionando a igreja, não. Chegamos como nós começamos, com fé, com confiança no Senhor, e guardando os costumes, os preceitos, e tudo aquilo que nós aprendemos de bom. Se nós aprendemos, e até agora deu certo, porque isso é importante para nós. Então nós precisamos voltar, irmãos, a ter o hábito, chegar na casa do Senhor e dobrar os joelhos. Quem começa o culto é quem está aqui na frente, na direção do trabalho. Se a irmã Silvandina, que está na direção do culto, do ciclo de oração, se ela chegou às 6h20, não importa, você tem que ficar orando até chegar alguém e começar o culto. Nós precisamos parar como crentes, assembleianos, e olhar tudo aquilo que nós perdemos e estamos seguindo a vida como se isso não tivesse o menor valor para nós. Então, essa mulher, a primeira coisa que ela faz é acender a luz. Aqui diz que ela acendeu uma candeia. Porque no escuro nós não achamos nada. Nas trevas nós não vamos encontrar nada. Então, se nós perdemos algo que é importante, estamos sentindo falta daquilo, nós precisamos da luz do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a encontrar, para nos ajudar a voltar para o caminho, para nos ajudar a voltar a ser um crente de oração, para nos ajudar a ser um crente que se importa com as pessoas, a ser um crente que ama o próximo. Às vezes perdemos, não preocupamos se o irmão está passando necessidade, se o irmão está passando frio, se o irmão está precisando de ouvir a sua voz. Quantos irmãos até hoje não veio na igreja por causa dessa pandemia? Nós precisamos nos preocupar com esses irmãos. Pegar o telefone e ligar. Ô, irmão, como é que está aí? Está tudo bem? Você tem alguém aí na sua família, grupo de risco? O que está acontecendo? Por que você não veio? Devemos nos preocupar. Não podemos achar normal, ao chegarmos na igreja, não ver um irmão.
Devemos chegar em casa rapidinho, ligar e perguntar por que ele não vem na igreja. Isso é amor, isso é preocupação. E aí, ele não vem um dia, não vem 2, não vem 3, não vem 4, ninguém está nem aí. Porque perdeu, algo se perdeu. Porque isso não é normal, não é natural. Se estamos agindo assim, é porque alguma coisa está faltando em nós. Há alguma coisa que nós tínhamos, foi embora. Não sei se é o amor, companheirismo, não sei o que é, mas perdeu. Porque isso não é normal para quem serve a Deus. Isso não é normal para quem tem o Espírito Santo, para quem serve a Jesus Cristo, tem Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. Não é normal. Então, tudo que é errado, que nós presenciamos, e não mais sentimos repúdio, não sentimos mais nojo, não sentimos mais aquela ânsia de vômito, alguma coisa nós perdemos. Passo e vejo 2 homens atracando no outro. Ah, é normal. Vou embora, como se nada estivesse acontecendo. Não podemos agir dessa forma. Nós precisamos lembrar do credo da Assembleia de Deus. Quem não sabe o credo da Assembleia de Deus, está lá no site da Assembleia de Deus. É só entrar lá e olhar. Em que eu acredito? Nós somos cristãos protestantes. Nós protestamos contra tudo que é errado, tudo que é contrário à palavra do Senhor. E isso se perdeu. Muitos cristãos perderam essa essência. Estão seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. Não podemos continuar ignorando as perdas que nós estamos tendo, tanto pessoal como coletiva. Precisamos nos preocupar com tudo que nós perdemos. Senta lá e dá uma lida no credo. Aí você vai ver, peraí, mas isso aqui não está acontecendo mais não, hein? Eu nem sabia, não tinha isso. Tinha. Era importante, era, e por que não tem mais? Porque se perdeu. Se perdeu onde? Não sei. No escuro? Vou acender a luz? Vou perguntar para Deus? Alguma coisa tem que ser feita. Viver no escuro não dá. Procurar as coisas no escuro não dá. Precisa de luz, precisa de clareza. E quem clareia as coisas para nós é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus. As dúvidas que nós temos, que está na escuridão, é Deus que vai clarear para nós. É através da oração. Se você tem alguma dúvida, pergunta para Deus. Pergunta para o Espírito Santo e Ele vai te responder. Ele vai jogar luz na sua dúvida. Ele vai jogar luz na sua treva. Ele vai te ajudar a achar aquilo que você perdeu, não importa onde esteja, onde que você perdeu aquilo. A preocupação dela era tanta, com uma das dracmas que ela perdeu, que ela acendeu uma candeia. E depois ela varre a casa. Procurou, não achou, falou, vou varrer, quem sabe não vem junto com o lixo. Começou a varrer a casa. Ela não pegou um espanador e ficou espanando a casa. Fingindo que estava limpando, fingindo que estava procurando. Muitas vezes nós fingimos, irmãos, que não sabemos que nós perdemos algo na presença do Senhor, que nós perdemos algo no relacionamento com Deus, que nós perdemos algo na comunhão, e ficamos fingindo que está limpando, que está procurando. Está vendo a sujeira, está vendo o problema, e ficamos ali amaciando as coisas. Não dá para ser assim. Porque o nosso Deus, Ele não aceita essas coisas. Então ela pegou a vassoura para arrancar mesmo a sujeira. Para varrer tudo e achar aquilo que ela perdeu. Valores que outrora era de suma importância para nós e que hoje não faz mais tanto sentido assim. E aí nós vimos
Que tipo de cristãos estão se formando no século XXI e quem dirá nos próximos séculos vindouros? Porque estamos conformados com a situação que nós estamos vivendo. Então tem certo tipo de coisa que não adianta ser com calma, devagar. Tem que ir com força mesmo. Tem que procurar, tem que buscar e tem que pagar um preço para que aquilo seja encontrado. Se perdeu a fé, a esperança, o desejo, é só buscar a Deus que Ele dá. Ele devolve. Então, precisamos varrer. Precisamos acender a luz. E tudo isso que ela está fazendo demonstra interesse e importância pelaquilo que foi perdido. Então ela se interessou, ela se importou, ela viu que aquilo tinha valor para ela, por mais que ela tinha mais. Por mais que eu ainda tenha alguma vontade, por mais que eu ainda tenha algum desejo, por mais que eu ainda consiga orar, nem que seja 1 minuto, por mais que eu consiga ler, nem que seja um capítulo da Bíblia, um versículo da Bíblia, mas eu sei que eu posso mais. Eu sei que só o espanador não vai resolver. Eu sei que eu preciso pegar uma vassoura. Eu sei que a meia luz eu vou conseguir enxergar alguma coisa, mas eu sei que eu posso levantar, dar alguns passos e acender a luz. Eu sei que eu posso fazer isso. E ainda, sabendo que eu sei que eu tenho alguém que está comigo, que me capacita e que me ajuda a conseguir, ainda mais conseguir fazer essas coisas. Então eu não posso ficar acomodado, conformado. Paulo disse, não conformeis com esse mundo. Estamos conformados demais, irmãos. Estamos acuados demais. Estamos aceitando tudo que vem sobre nós. Estamos aceitando muito fácil as perdas. Estamos desvalorizando muito tudo aquilo que nós outrora valorizávamos. E hoje não valorizamos mais. E vai se perdendo e nós vamos achando que está normal. E vai tocando a vida. E Jesus volta logo. Jesus que eu não aguento mais. E vai tocando a vida. Não podemos ser assim. Precisamos, em algum ponto da nossa caminhada, em algum momento da nossa vida, assentarmos, chamar Deus para junto de nós e ter um particular com Deus. Fazer um retrospecto da nossa vida espiritual. Quão crente eu era há 1 ano atrás? Quão crente eu era 2 anos atrás? Qual a dedicação eu tinha com as coisas de Deus? Qual era o meu comportamento ao chegar na igreja, ao sair da igreja? Qual era o meu comportamento com os irmãos? O que eu perdi durante esses 20 anos que eu estou servindo ao Senhor? 20 anos, irmãos. Já vi de tudo, já vi tanta coisa. Tantas coisas que eu já fiz e que hoje eu não faço mais. Falo isso porque eu não sou melhor do que os irmãos. Eu sempre digo para os irmãos, toda vez que Deus transmite uma palavra através de mim, Ele já falou comigo. Já falou no meu coração. Quando eu dobrei o meu joelho aqui, irmãos, eu fui dobrando o joelho chorando. Porque eu preciso mais dobrar o meu joelho na minha casa. Quando eu dobrei o meu joelho aqui, na mesma hora, o Espírito de Deus falou comigo, nós precisamos fazer isso mais. Então eu consegui perceber que algo está se perdendo na minha vida. Eu perdi algo que outrora eu tinha. E eu tenho agora a oportunidade de buscar isso novamente. Não importa o quão difícil será. Se eu tenho que acender 1 luz, 2 luzes, não importa. Se eu tenho que pegar uma vassoura que seja de alecrim, que seja de garrafa PET, uma vassoura mais resistente, não importa, mas eu tenho que varrer até que a sujeira seja arrancada e eu descubra aquilo que foi perdido, recupere e não perca mais na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Estamos muito conformados e não podemos ser assim. Muitos valores se perderam. Os nossos jovens não se respeitam mais. A palavra de Deus fala que as mulheres
idosas são exemplos para as mais novas. E nós não vimos isso mais. A vaidade tem tomado conta das pessoas. Hoje mais dos homens do que das mulheres. Os homens hoje querem competir com as mulheres por igual. No quesito beleza. Tem maquiagem para homem, batom, gloss, máscara. Tudo. Deus que me livre. Metrosexual, irmão, misericórdia. Homem é homem. E nós precisamos recuperar tudo aquilo que foi perdido. Mas para recuperar, às vezes eu perco e nem sinto falta, estou andando aqui, aí caiu lá a minha fé e eu vou. Está lá a minha fé caída, ó. Foi embora, nem vi. Para me procurar algo, primeiro eu tenho que sentir falta. E eu só sinto falta quando eu procuro. Quando eu tenho ali o meu particular com Deus, eu falo com Deus, e eu consigo ficar, irmão, você tem que tirar, nem que seja uma vez por mês, um tempo com você mesmo. Entra para o seu quarto, fecha a porta e fala assim, eu tenho que ter uma conversa comigo mesmo. E você sabe que não está sozinho. Eu já falei para os irmãos a dificuldade que eu tenho de olhar no espelho. Vocês estão rindo? O negócio é sério. Não é porque eu sou feio, não. Eu sei que a irmã Leila já falou que eu sou feio, mas eu não sou tão feio assim, não. Estou brincando. Mas, irmãos, nós precisamos parar na frente do espelho e ter uma conversa conosco mesmo. Eu tenho medo de olhar no espelho, irmãos. Quando eu olho no espelho, eu vejo minhas falhas. Eu vejo os meus defeitos, não só físicos, como também defeitos espirituais, defeitos para com a minha esposa, defeitos para com a minha família. Quando eu me confronto no espelho, eu vejo muita coisa ruim. Eu tenho medo de olhar no espelho. Eu quase não olho. Pergunta a Cátia se eu fico olhando no espelho. Às vezes ela fala assim, você está precisando cortar esse cabelo, está demais. Eu vou lá e passo a máquina, que ela gosta que eu fique carequinha. Porque eu não tenho muito essa mania de ficar olhando no espelho, não. Porque eu não olho no espelho como uma pessoa normal olha. Quando eu olho no espelho, eu vejo coisas além do espelho. Eu consigo ver dentro de mim. Eu consigo ver as minhas falhas, as minhas mazelas. E eu começo a olhar dentro... Olha, irmão, eu duvido que você tenha coragem de fazer isso. Chega no espelho e olha dentro do seu olho. Fica assim, ó. Você vai ver. Do que eu estou te falando? Dá medo. Porque eu sei que eu não sou uma tão boa pessoa assim como eu gostaria de ser. Eu não sou um tão bom crente assim, porque no decorrer desses 20 anos, coisas foram se perdendo, e às vezes eu não dei o devido valor para aquelas coisas, e hoje está muito mais difícil de achar. Está muito mais difícil. Às vezes acumulou poeira, acumulou sujeira, às vezes alguém já fez até um piso por cima daquela dracma, e como é que eu vou achar ela agora? Então, quando nós temos essa percepção, fica mais fácil de você perceber que perdeu. Opa, peraí. Uai, a irmã Leila já tem uns 15 dias que não vem na igreja. Nem aí, que é isso, gente? Tem alguma coisa errada comigo, hein? Então, nós precisamos procurar saber se a irmã ainda está crente. Sumiu, irmão? Tem que procurar. Alô, pô, irmã Leila, o que está acontecendo aí, minha filha? Cadê você? Isso é amor, irmãos. Como é que é, irmã Leila? Comendo rapadura em Pernambuco. E aposto que não trouxe para mim. Então, a terceira coisa, ela procurou diligentemente. Procurar diligentemente quer dizer arrastar móveis, levantar móveis, arrancar a cortina. Eu duvido que você nunca perdeu nada da sua casa, que você teve que arrastar o sofá. Duvido.
Teve que arrastar sofá, teve que arrancar o tapete. E depois o negócio nem lá não estava. Isso é procurar diligentemente, irmãos. É procurar mesmo de verdade. Se precisa pegar até a lupa, igual o Sherlock Holmes, e procurar aquilo até você encontrar. Porque aquilo faz falta, por mais que pareça que não, talvez é isso que está fazendo falta na comunhão com Deus, é isso que está fazendo falta no renovo espiritual, no batismo no Espírito Santo. Talvez é uma coisinha pequena que se perdeu, que você acha que não tem valor, isso está atrapalhando a sua comunhão com Deus. E o Espírito de Deus hoje nos chama à responsabilidade de nós olharmos para dentro de nós e procurarmos entender como está o nosso relacionamento com Ele, e que se alguma dessas coisas que nós achamos que era pequena, que foram perdidas, Ele está nos dando a oportunidade e as ferramentas para nós procurarmos e encontrarmos e voltarmos a ter a comunhão que nós tínhamos com Ele. Não podemos mais, irmãos, conformar e menosprezar as coisas que nós perdemos. Ela arrastou móveis, tudo que podia impedir que estivesse no caminho dela. Ela não desistiu de procurar, não desistiu, falou, eu vou achar. Quando a coisa não tem muito valor, você fala assim, se quiser aparecer, aparece. Eu quero ver quando for a chave do seu carro. Quando for seu celular, né? Porque o celular hoje, né? Arranca até o piso. Então, tem pessoas que desistem muito fácil, irmãos. Ainda que ele perceba que perdeu, sabe o valor que aquilo tem, mas não dá importância. Desiste muito fácil. E aí ela achou, irmãos, achou e fez festa. Chamou os amigos, comemorou. Então aquilo que você perdeu pode ser muita coisa, pode ser a saúde, pode ser a fé, pode ser a comunhão, pode ser muita coisa que nós perdemos no decorrer dos anos. Mas quando nós acharmos, nós temos que fazer festa, irmãos, orar a Deus, agradecer a Ele e pedir a Ele que nos dê força para não perdermos mais. Mas precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Essa dracma ela tem muito valor. Ela é uma, mas é importante. Porque o que era 10 agora não é mais 10, é 9. Fez falta. O que era 100 é 99. Uma ovelha faz falta, uma dracma faz falta. Porque é importante. Já vi mulheres falar que fulano foi embora. Não, graças a Deus foi tarde. Porque não era importante, não dava valor. E aí não sentiu falta, achou que foi bom. Mas nós precisamos dar valor àquilo que nós perdemos. E antes de dar valor, entender que perdeu, perceber que perdeu, não andar tão voado, tão desligado, irmão, do céu, tão desligado das coisas espirituais, que tudo vai se perdendo e está nem aí, a vida vai sendo tocada, vai sendo levada. Não! Precisamos entender que é importante para nós e buscarmos em Deus, buscar luz. Varrer o tanto que for necessário, varrer embora aquilo que impede de nós encontrarmos aquilo que nós perdemos e ficar firme no Senhor. Perder é fácil, encontrar é que é difícil. Perder é fácil, perceber que perdeu é difícil. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a estar atentos a tudo que se perder, que nós possamos estar apercebidos e buscar no Senhor forças para encontrar. Seja na vida espiritual, seja na vida secular. O que nós precisamos é não nos conformarmos em perdermos e fingir que não perdeu. Você pode parar e pensar, irmão. Vai para o espelho. Chega na sua casa e vai para o espelho. Quem tem óculos, tira o óculos.
E olha bem para dentro do seu olho. E você vai ver o mistério sendo revelado. Que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Coloque sobre seus pés, deixa eu orar com vocês nessa noite. Em nome de Jesus.